Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e de um futuro mais sustentáveis. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre empatia digital. E para fazermos esse bate-papo, convidamos pessoas que têm alguma experiência e muita vontade de olhar para o futuro, que são Lucas Jacinto, jornalista e diretor de comunicação da AGEIM, Silvia Elaine de Oliveira, educadora, psicanalista e sócia fundadora da Escola Projeto Vida, Vinícius César Rodrigues Anchieta, desenvolvedor full stake do BR Flor e CTO da Build Lab, e Yuri Oliveira, engenheiro florestal, líder de experiência técnica e qualidade da Neocert. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme tê-los aqui no Neo Explica, esse canal que tem se consolidado, como eu disse para vocês aqui no nosso Making Off, como um espaço e uma mesa onde a gente tem trazido pessoas muito interessantes para falar de temas que são muito importantes para a sustentabilidade. Então, eu quero chamar o Yuri para oferecer para ele a nossa pergunta âncora, Yuri. Explique esse rolê de empatia digital. Por favor, Yuri, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Obrigado por ter chamado de novo para outro podcast. É sempre bom estar aqui também, é um lugar que eu gosto muito de estar na Neocert. E queria agradecer também a presença da Silvia Elaine, que é minha madrinha, né? É bom estar fazendo tudo aqui em família hoje. Bom, explique esse rolê, né? Primeiro, para começar explicando esse rolê de empatia digital, vou falar um pouquinho do que é empatia. Né? Empatia é quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas não carregar os problemas do outro nas costas, né? Não tentar levar os problemas ou tentar resolver todos os problemas do mundo, né? Isso não é empatia. Empatia é você conseguir enxergar através das lentes da outra pessoa. Mesma coisa que eu pegar o óculos aqui do Lucas e começar a ver a visão da vida dele, sentir e me colocar no lugar da vida do Lucas para conseguir ter empatia pelo que ele está sentindo, empatia pelo que ele está vivendo, empatia por esse momento. Isso ajuda a gente até a entender tanto as situações como o momento de vida da pessoa, né? Agora, explicando esse rolê de empatia digital, a gente está num momento de transformação do mundo. E a gente sempre fala que a gente está num momento de transformação do mundo, porque o mundo muda a cada momento, né? Mas a gente está num momento de transformação digital. A gente vê o coronavírus acelerando, né? E a gente tem essa dinâmica digital, e a gente tem o exemplo de várias empresas até, que estão trabalhando agora mais com home office, né? Estão optando por isso. A gente vê o pessoal do marketing, né, tem que trabalhar mais à distância, o cliente às vezes não está mais na loja, agora ele está numa tela. E em meio a essas mudanças todas, né, a gente tem um novo desafio para empatia, que é como você consegue participar desse processo empático através de uma tela. Né? Porque para empatia, o ver, o sentir, o tocar, muda muito, né? Para você conseguir entender esse momento das pessoas. E como é que a gente faz isso através de uma tela, né? Como é que a gente capta essa somatória de sentimentos através de uma tela? Bom, então esse momento gerou esse desafio de se colocar no lugar do outro através de uma tela. Isso é um desafio também que envolve diversas áreas, né? Tanto na educação, como no marketing e até nas relações interpessoais. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. Eu tenho uma família que mora fora do país. E antigamente, né, quando você está em casa, é muito mais fácil você entender quando sua mãe chega do trabalho, está mais cansada, está numa situação mais difícil, só pela convivência. Agora, através de uma tela, é muito mais difícil. Não que seja mais difícil, a gente já está meio acostumado, mas é um processo diferente, né? Então, a empatia digital é um processo que ainda é de se colocar no lugar do outro, ainda é de entender o outro, seja para o fim que seja, mas com novos desafios. Isso mesmo, você sabe que você trouxe muita metáfora da tela, né? E aí eu queria trazer para esse nosso bate-papo a galera que trabalha com a tela preta, que são os programadores, né? Você fala os programadores, então tem muita coisa no meio digital que nós, né, eu me coloco nesse lugar de leigo de programação, que a gente sabe que tem um iceberg embaixo das coisas que a gente vê, né, e a gente fala muito que são as pessoas que trabalham com a tela preta. E aí eu queria chamar o Vinícius, né, que é um programador, um desenvolvedor, e para ele explicar um pouquinho para a gente, né, o que faz um programador, né, que para mim, eu penso programador, eu penso em uma tela preta, e como a empatia digital, Vinícius, interfere no seu trabalho.
Como isso precisa ser considerado no seu trabalho de programação? Certo. Prazer, Dani. Fico muito feliz pelo convite para estar participando. Vou falar um pouco, então, do programador, né? Na verdade, o programador e o desenvolvedor, ele nasce da empatia, né? Porque ele trabalha com soluções de problemas, então, a todo momento, ele está tentando entender a realidade de alguém, a realidade, o ambiente, né? Nem sempre o programador, ele fica estagnado, né? Ele está sempre buscando novas tecnologias, novos meios de soluções, né? Eu digo que o programador ele não consegue criar soluções para vários problemas. Então, às vezes eu posso criar várias gavetas com soluções, mas eu não consigo abrir uma gaveta com uma solução X para um problema Y, né? Porque é tudo adaptativo. A gente é resiliente, né? Flexível. E também a empatia é o grande aliado, né? A gente é profissionais totalmente empáticos, né? Tá sempre ali à frente, tentando encontrar meios, né, vias que agregam mais valor para os nossos clientes. Tem muitos programadores que seguem em um ritmo, né, que a empresa que ele trabalha desenvolveu ele para criar aquelas soluções, mas eu digo que é muito legal ele sair um pouco desse ritmo, né? Não é legal ele só manter aquele foco, né? Então, ele pode manter esse ritmo, mas sempre fazendo esse ritmo dar curvas, né? Sempre encontrando outras soluções. Eu acho muito legal isso também que você traz, né? E eu que acompanho o trabalho que vocês desenvolvem aí na Build Lab, né? Que é uma iniciativa bem interessante que trabalha um pouco para desmistificar o que é o programador, né? E trazer o programador nesse ambiente de como ele é importante para gerar a solução, né? Não é só o moleque lá de 20 anos que fica na tela preta, mas ele tem empatia com aquilo que ele vai estar criando como solução. Enfim, então, num outro episódio a gente fala do que a Build Lab tem feito, eu acho que em termos de desmistificar esse profissional, né? E essa função que eu acho que tem muito que contribuir nessa retomada, inclusive, né, econômica do próprio país, né? E essa contribuição. Bem, falando agora, eu falei, né, da parte mais embaixo do iceberg da tela preta, eu queria trazer a partinha de cima do iceberg, né? E aí eu queria chamar o Lucas para trazer, e eu falando a partinha de cima do iceberg, para mim é o marketing digital. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha para as redes sociais, o algoritmo levando a gente para um lado, levando para o outro, né? E eu queria aqui chamar o Lucas para nos explicar o que é o marketing digital, que a gente ouve falar meio à distância, né? E é uma ferramenta que eu tenho cada dia mais tentado entender. E qual a sua relação com esse tema de empatia digital, Lucas? Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Daniele, muito obrigado pelo convite, tá? De verdade, acho que para mim foi muito especial realmente poder participar aqui com vocês, né? E discutir esse tema que é tão importante, né? Então são duas coisas hoje que quase não conseguem se dissociar mais, que é a empatia e o marketing digital. Mas assim, a minha visão não é muito bonita sobre isso, tá? Eu olho as coisas assim, eu tento enxergar um pouquinho do iceberg também que tem por trás disso. Mas basicamente, vamos falar de marketing digital. Hoje a gente tem que concordar que o termo marketing digital é quase um Frankenstein, né? Porque cada um desenha ele de uma forma. Não, marketing digital é conteúdo, é comunicação ou vendas. De modo geral, é uma estratégia digital de vendas que deriva das estratégias de marketing que a gente conhece tradicionalmente. Mas quando a gente coloca empatia nessa história, é quase como se a gente estivesse já definindo o princípio de tudo. Que é o seguinte, a melhor forma de vender é você se colocar no lugar do seu cliente. É você tentar, pelo menos, prever as ações desse cliente, quando ele te procura, quando ele precisa de você, etc. E quando você vai para esse universo do marketing digital, pensando nas plataformas de conteúdo e redes sociais, isso é possível. Então, eu penso, o conceito de customer centricity, né, que é bem americanizado, mas é você pôr o seu cliente no centro, ele se torna uma realidade quase assim, a sua vida se torna isso, né? O trabalho se torna isso, porque você realmente tem a possibilidade de saber quanto tempo esse seu cliente está consumindo um infoproduto, quanto tempo ele está no seu site, será que ele clicou, quantas vezes, e ainda indo mais além, né, dentro desse iceberg todo,
né, que é o que a gente vê, são os números, as atualizações no algoritmo, aquele post que semana passada deu super certo, mas hoje já mudou e ninguém mais viu, como é que fica isso? Isso já vem da própria visão das ferramentas de marketing digital que a gente conhece hoje, as principais seriam as redes sociais. Por quê? Porque elas são as detentoras do maior conhecimento sobre esse comportamento. Então, assim, quando eu falo que a visão não é tão bonita, é porque essa empatia, ela existe, você tem que se colocar no lugar do outro. Mas aí eu vou tentar chutar é coisa de jornalista isso, né? Tentar dar um nome pra coisa. Mas seria uma empatia sintética. Porque ela tem muitos objetivos por trás. Então, um ponto eu acho que é essencial a empatia hoje, ela é lucrativa, tá? E muitas empresas, enfim, muitas estruturas se adaptaram a isso, e não só por conta do coronavírus, mas já era um movimento. E um outro ponto é que no aspecto de empatia, você consegue realmente não só negociar, vender, se aproximar, mas você se torna muito importante para aquelas pessoas que te acompanham. Então, acho que essa é uma forma de definir assim, a relação de empatia, né? E aí tem suas derivações, enfim, seus impactos sociais, que são coisas também que eu acho que com certeza a gente vai acabar falando aqui nessa conversa. Total. Eu acho bem interessante essa questão da gente entender que é um conceito que já foi apropriado de diferentes formas. Por isso que eu trouxe no rolê, tipo, explica, né? Lógico que com certeza se eu trouxesse um outro jornalista, talvez ele explicasse de uma outra forma. Mas a gente precisa trazer para o nosso ouvinte, assim, uma das formas de definir, e eu acho bem interessante essa questão que muitas vezes é muito polêmica, né? Quer dizer, é uma empatia legítima, né? É uma coisa que o algoritmo vai te colocando, enfim. Mas eu acho que o mundo é esse e aí a gente precisa tentar usar isso da melhor forma, né? E o nosso território emergente para sustentabilidade é tentar usar todos os instrumentos que nós temos para gerar sustentabilidade, né? Então, tudo usado para o bem e para o mal é uma questão de escolha, né? Bem, e aí eu acho que eu queria trazer agora um pouco, entrando no nosso atual cenário de pandemia, teve uma das áreas, né, das diferentes áreas da economia que foram afetadas, eu acho que foi a área educacional. Né? Então, quem não tem, né, quem estuda ou quem tem filho em casa estudando e não fica reclamando das aulas online e como que é, e que você desliga a câmera e a criança dorme e a criança não quer ficar, você tem que... Enfim, então, eu acho que a área educacional foi uma das áreas bem impactadas e que trouxe uma pele, uma empatia muito grande para todos nós, para todas as casas brasileiras, né, para aqueles que não conseguiram fazer aula, né, muitas vezes dentro do sistema público de saúde por várias restrições, até aqueles que conseguiram, né, mas a criança não consegue mais ficar na frente do computador. Então, eu queria trazer agora e chamar a Silvia para trazer um pouco a perspectiva, né, qual a importância da empatia digital no contexto do processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado pela sua presença, Silvia, é um enorme prazer ter você aqui. Bom, obrigada a vocês, estou muito feliz de estar aqui, especialmente no dia de hoje, né, um dia tão simbólico para o povo da educação. Agradecer ao Yuri também, que muito, meu sobrinho querido, afilhado querido, que a gente conversa muito, estudou na escola, que eu sou diretora, então para mim é uma honra estar aqui e ver a trajetória que ele está construindo, né? Bom, vamos lá falar sobre as mudanças na educação e o que a empatia tem a ver com isso, né? Bom, a escola mudou de lugar, a gente costuma muito falar isso um pouco para os pais. A ideia de escola, ela continua igual, ela não muda, ela só mudou um pouco o território dela, né? Ela passou a adentrar as famílias, e para isso a gente teve que fazer com que essas famílias viessem junto com a gente nessa educação. Então, a ideia da empatia, ela foi preponderante para todos, para os alunos, para os professores e para os pais, para as famílias, né? A gente costuma pensar a empatia como um conceito de que você ter essa capacidade não só de se colocar no lugar do outro, mas uma capacidade de ouvir as ideias dos outros, de também você ter capacidade de colocar suas próprias ideias, de você entrar em contato com o sentimento dos outros, mas também com os seus sentimentos. Se você não faz esse movimento de entender o que você está sentindo, para poder entender o que o outro sente, você não consegue se conectar, de fato, a ele e poder pensar junto uma transformação. Então, a empatia é
é como se a empatia fosse um motorzinho, uma habilidade essencial para qualquer ser humano, né? Independente do ambiente que ele esteja. Hoje é o remoto, mas pode ser o presencial, pode ser que inventem mais para frente um outro ambiente que a gente não conheça ainda. Mas essa habilidade humana, que é só do humano, ela é preponderante para que a gente se conecte no outro, entenda a ideia do outro, junto com a nossa ideia, e a gente possa construir algo diferente. Então, para você educar, um professor precisa ter empatia, né? Senão ele não consegue se conectar na realidade daquele aluno, no que quais são os medos, os anseios, quais são as fraquezas, as forças, as potências, quais são as inseguranças. Se ele não entende isso, ele não tem como apontar caminhos, não tem como ajudar esse aluno a sair do lugar. Então, a escola ela tem um trabalho que eu sempre penso que ele é alguns pilares. Um deles é esse, o professor ter essa habilidade para que ele se conecte ao aluno e o ajude a aprender. O outro é a escola favorecer, através do seu ambiente, para que esses alunos desenvolvam empatia. Porque empatia a gente não aprende lendo em livro. Empatia a gente não aprende fazendo uma universidade, um mestrado. Empatia a gente só aprende vivendo, sentindo, né? E a partir de um ambiente que favoreça isso. Então, hoje, antes era mais fácil a gente se conectar aos meninos, entender o que eles estavam sentindo e poder perceber se estava indo por lá ou não o caminho do ensino. Hoje não. Então, hoje a gente precisa desenvolver outro... Então, a tecnologia é uma ferramenta potente para ajudar, mas se não tiver um professor pensante, criativo, empático, para pensar que ferramenta que eu vou usar para que eu saiba o que pensa esse menino, ela não funciona. Então, o professor é fundamental nesse ponto. Então, ele pode criar, por exemplo, eu vi ontem um professor que está chama diários de leitura. Ele deu uma leitura compartilhada e os meninos vão fazendo um diário sobre o que eles estão sentindo em relação à personagem. Depois eles compartilham entre eles. É uma forma deles saber o que esses meninos pensam sobre o mundo, ele poder entender para poder fazer novas propostas. Pouco é isso aí, falando um pouquinho da empatia como essa potência e uma habilidade a se desenvolver. Muito bom. E eu queria ressaltar aqui também que a Silvia, ontem a gente conversando, né, a gente falando um pouco que ela teve alguns trabalhos junto com o Paulo Freire, né? Então, eu fiquei honradíssima, né, de saber disso, enfim. Então, tendo oportunidade aqui, você conta pra gente mais um pouquinho, tá bom, Silvia? Bem, aí eu queria trazer um pouco, eu acho que uma das coisas que a gente estuda aqui no NEO Explica é o que a gente tem chamado de territórios emergentes para sustentabilidade. Então, eu queria perguntar para o Yuri, né, na perspectiva do engajamento das pessoas, né, acho que educação, aprendizagem também tem a ver com engajamento. Então, na perspectiva do engajamento das pessoas para causas socioambientais, né, que é um processo de reeducacional também, qual que é a contribuição que você percebe que pode ser dada por esse conceito de empatia digital, Yuri? Bom, para mim, Dani, só se engaja quem tem empatia. Então, eu vou até roubar um pouquinho aqui do espaço para dar um exemplo, aproveitando que minha madrinha está aqui, né, de uma situação que, quando eu era mais novo, vou citar um exemplo bem próprio, né? Quando eu era mais novo, uma vez, minha madrinha, Silvia, me levou para assistir eu não lembro bem se era uma apresentação musical de um amigo dela, alguma coisa assim, ou se era um CD, que era sobre um jequitibá. Era uma apresentação musical sobre um jequitibá, e em um determinado momento, na música ou na apresentação, o jequitibá queima. E daí mostra toda a reação daquela população que vivia ali, no pessoal do norte, né, que vivia próximo àquele jequitibá, o desespero deles para conseguir apagar aquele fogo, para conseguir contornar aquela situação, daquela coisa que eles gostam tanto, e aquilo foi envolvendo tanto, que eu me coloquei no lugar daquelas pessoas. Eu me coloquei gostando daquela árvore, talvez, tanto quanto aquelas pessoas gostavam, né? E lógico que talvez isso tenha tido até influência nos caminhos que eu tomei para minha vida. Então, eu acredito que, assim, a partir do momento que eu tive empatia por aquela situação, eu consegui me engajar na causa socioambiental. E eu vejo a empatia digital, né, como uma grande aliada dentro do engajamento socioambiental, porque ainda mais, cada vez, tanto quando a gente falou do marketing ou da programação, cada vez que a gente consegue tornar esse mundo mais real, cada vez que a gente consegue tornar o mundo mais próximo a nós, a gente consegue se engajar em mais causas.
Então, principalmente para a causa socioambiental, lógico, a gente tem tudo o lado bom e o lado ruim, né, da situação. A gente pode ter tanto uma situação que não demonstra uma verdade, né, mas sendo verdade, a gente consegue se aproximar de uma situação e conseguir entender o que aquelas pessoas estão sentindo e se engajar naquela causa. Seja desde causa de moradores de rua, seja esses relatos novos que a gente está tendo da Amazônia queimando, a gente consegue se aproximar disso. E usar dessa empatia digital, para mim, é super importante para a gente conseguir engajar mais pessoas nessa perspectiva socioambiental. A gente tem um país de uma dimensão gigantesca, né? Então, eu sempre falo assim, como que você vai engajar, né, a população para um consumo consciente, por exemplo, falando, olha, esse produto não desmata a Amazônia, mas eu sequer conheço a Amazônia, eu conheço ela pelo Jornal Nacional, eu não tenho nada a ver com ela, então eu acho que tem também acredito que a empatia digital na perspectiva né, acho que das causas, aproxima, né? Acho que a comunicação, ela aproxima aquele contexto, né? Seja os documentários, sejam as formas que você vai fazer a campanha. Não tem como você viver, né? Tem muitos brasileiros que não conhecem a Amazônia e não vão conhecer na sua vida. Aí como que a gente vai cuidar de um patrimônio que é nosso, é público, é importante para a humanidade, mas eu não tenho a pele. Então eu acredito que se a gente conseguir, através dessas estratégias de comunicação, né, poderosas, a gente pode diminuir a distância que a gente tem entre a solução, que eu acredito muito no consumo como uma solução de uma virada, né, responsável, daqueles que são os promotores, né? Hoje todo mundo é comunicador, né? Não tem mais só, né, o departamento de comunicação, né? Queria depois até que o Lucas comentasse um pouco disso. Então, todo mundo é comunicador, todo mundo está na rede, todo mundo consegue gerar uma relação, especialmente com as causas, problemas, né? Dos drivers, da destruição, do desmatamento, né? E da pressão. Então, eu acredito muito na empatia digital para as causas. Sim, tem até aquele ditado popular que eu nunca gostei muito, que é o que os olhos não veem, o coração não sente. Sim. Mas a partir do momento que você vê, de fato, você consegue sentir um pouco, né? Uma das partes do processo empático é o ver, né? O olhar, o sentir. Então, a partir do momento que você consegue ter contato com essas coisas, com essas causas, com esses problemas, você consegue se envolver mais neles, com certeza, e ver mais importância nele. Sim. Bem, aí eu queria também, acho que trazer dessa perspectiva mais de tendência, né, trazer o Lucas de novo aqui para o nosso bate-papo, e para a gente entender, da perspectiva do marketing digital, que a gente, né, voltou para esse assunto aqui, de produtos e de serviços, né, acho que você trouxe muito na sua fala de que o marketing ele tá a serviço de vender produtos e serviços hoje, né? E eu estou colocando essa perspectiva de também vender causas, né? Quais são as tendências que você vê, Lucas, e impactos que o desenvolvimento dessa competência, né? Você pode chamar assim de empatia digital, pode acarretar? Bom, acho que como tudo, assim, tem seus pontos positivos e negativos, né? Isso está muito claro, a gente está até repetindo isso na conversa. Mas muito do que o Yuri comentou sobre essa questão do não ver e não sentir, não perceber, não tomar lado, enfim, não tomar uma atitude, né? O que acontece? Acho que a empatia, quando tiver nessa sacada de que para se aproximar das pessoas você precisava ser empático, independente da sua causa, né? Isso também acabou sendo praticado, criou-se metodologias, formas de executar isso em marketing digital. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eles identificaram o seguinte, cara, como é que uma marca... eu vou dar exemplo de marcas centenárias aí. Pensem em marcas centenárias. Ou eu vou falar do meu setor, tipo uma John Deere ou uma Bayer, por exemplo. Como que grandes marcas conseguiriam falar com pessoas? Tinha um gap gigantesco. Até porque a própria estrutura das organizações, sejam elas pequenas, grandes, enfim, elas sempre se pautaram muito pela questão institucional, de se colocar como algo quase em cima do pedestal mesmo, né? Uma instituição forte e é isso. Qual foi o movimento que aconteceu em todos os mercados e que a gente está vivendo hoje muito na fala da Daniele, né? Que todas as pessoas são comunicadoras. São os influenciadores digitais. Então, tudo começou com a ideia de pessoas que passaram a criar conteúdo. Talvez lá atrás isso tenha sido muito genuíno, algo pessoal e muito humano, e é ainda dessas pessoas que fazem isso, se propõem a isso. Mas hoje é muito estratégico, porque realmente, assim, muitas marcas não conseguem dialogar com seus públicos sem um intermediador.
E se a gente for olhar para o passado, essa questão da empatia e de definir onde eu quero chegar e, o que eu preciso para chegar lá, é muito antigo. Eu vou citar um outro exemplo, o Michael Jordan e a Nike. Quem era a Nike antes do Michael Jordan? Ele é o diálogo, ele foi a ponte para que a Nike, que era uma marca de esporte, se tornasse uma marca de todas as culturas, no mundo inteiro. É uma marca que as pessoas usam por um aspecto visual ou performance, né? Mas enfim. E aí quando a gente traz esse conceito para as causas, que é uma coisa que a gente está discutindo bastante aqui, a gente também tem esses pontos positivos e negativos. O ponto positivo que eu vejo é, a tendência é que cada vez mais as pessoas estão humanizando as causas, estão entendendo algo que já vem sendo discutido já no mínimo 5, 6 anos, de que o discurso não se trata mais do que eu quero falar, como era a visão do jornalismo, né? O jornalismo ele traz aquilo que tem que ser dito. O marketing digital e a empatia é um caminho inverso. Você diz o que precisa ser dito, o que as pessoas querem ouvir. Então você tem que adaptar a sua linguagem. Você pode dizer aquilo que é necessário. O Neo Explica tá aqui. É uma forma de falar o que é necessário, mas dentro de uma linguagem que as pessoas querem ouvir, dentro dos aspectos que as pessoas se sentem mais correlacionadas, né? E tudo mais. Mas aí a gente cai pro iceberg de novo, que são as plataformas em si. E aonde eu quero chegar? Quando a gente pensa na internet, eu pelo menos, assim, a minha visão de internet, quando eu era lá molequinho, usava a internet de escada pra entrar no, sei lá, site de joguinho, né? Minha mãe brigava e tal. Era tipo, cara, o mundo inteiro tá conectado por uma plataforma. E aí tem uma frase, assim, que é muito pesada, assim, tipo, pesada no sentido de importância, né? Uma vez, uma conversa com Mr. Catra, olha essa conversa, ela é bem paralela. Enfim, até trazendo contexto, pessoal, se a Dani me permitir. Eu sou um jornalista, enfim, trabalho com agricultura, sou especializado nisso, já tenho aí quase 10 anos, mas a minha vida toda eu gostei realmente de viver a vida do jornalista. Então, sempre tive projetos paralelos, como fotojornalista e tudo mais. E eu tive uma oportunidade de ter uma fabulha de conversa com o MC Catra em São Paulo, num trabalho com produtor, etc. E ele falou sobre consciência. Assim, é claro que eu tô trazendo ele porque é um exemplo, um ícone bem, né, expoente, assim. Mas ele trazia assim, que o que é ter consciência? É você ter a ciência de que algo está acontecendo além da sua própria vida, né? Além daquilo que você vê. Porque o que você vê é o que você vê. Mas ter consciência é ficar pensando numa coisa que você não está vendo, que não está te machucando, não está te beneficiando, mas que está lá, né? E aí, ok, você constrói essa consciência, né, através dessa comunicação, chega na linguagem, vai penetrando essas camadas. Só que quando a gente cai no iceberg, que vem um ponto, as redes sociais hoje, elas servem para constituir comunidades. Esse é o ponto. Então, seja uma causa, seja uma empresa, ela tem que construir uma comunidade de pessoas que gostam daquilo, que se interessam e tudo mais. Só que a falha nesse ponto, que não está em nossas mãos, é que o modelo de comunidade para rede social é oposições. Sempre vai ter o lado A e o lado B. Então você vai ter um grupo de terraplanistas e o grupo de quem não acredita em terraplanismo. Você vai ter um grupo de política de direita e um grupo de esquerda. E sem analisar valor, enfim, tudo isso, mas isso é lucrativo para essas plataformas. E a outra, assim, o que vem com isso, nessa jogada do algoritmo, é que a rede social não explica para as pessoas que o que ela está vendo não é algo assim do tipo, isso é só, o mundo é só isso. Ela não te explica. Então, se a pessoa não tem consciência, e se ela já não tem empatia por natureza, na concepção dela, o mundo é aquela plataforma. E aí eu vou trazer um exemplo de um documentário recente aí, que saiu no Netflix, ou A Polêmica das Redes Sociais, né? E ele traz um ponto que é o seguinte, qual é a diferença entre você consumir uma informação numa rede social e consumir uma informação no Wikipedia? No Wikipedia, se você digita uma palavra-chave, um termo, você digitar engenharia florestal ou engenharia ambiental, você vai ver uma coisa específica no mundo todo. Todas as pessoas vão ler a mesma informação. Mas, se você tiver em mecanismos de busca, redes sociais ou de vídeos e tudo mais, dependendo do seu comportamento, do seu estilo de vida, do seu consumo, o mundo vai ser pintado de outra forma. E mais especificamente, esse mundo vai ser pintado da forma que você gostaria que ele fosse. Logo, você não vai ter motivação para procurar outras coisas, você vai sempre questionar algo que seja
oposição àquilo que você tá procurando, que você acredita, né? Então, tipo, cara, não, esse vídeo aqui, mentira, balela. Eu gostei desse vídeo aqui. O vídeo, esse aqui fala mais do que eu gosto, esse não. Então, assim, realmente o ser humano ele foge daquilo que tira ele do conforto, né? E quando você vem para esse contexto da empatia, né, o lado bom realmente você consegue aproximar as pessoas, inclusive para se comunicar você tem que ter empatia, né? Que é uma coisa assim, não é uma, acho que muitas pessoas já falaram isso de outras formas, mas eu falo isso para clientes, para amigos, para os sócios. Não é o que falamos, mas como falamos. E isso é uma coisa que cabe a nós, e enquanto a gente estiver fazendo isso, haverá futuro. Mas no aspecto do ambiente onde a gente está disputando esses espaços, a gente não tem controle ainda. Então, assim, aí entra a LGPD, todas as questões de proteção de dados, enfim, é uma conversa que vai muito longe, né? Sim. Mas é interessante a gente sempre ter consciência disso também, né? Então, a gente vê hoje uma eleição que está super disputada pela internet, né? As eleições municipais. Então, se tinha algum candidato que era resistente a isso há 3, 4 anos atrás, hoje ele está sendo forçado a se adaptar. Sim. Então, a gente tem candidatos aí fazendo quase que comícios digitais, né? O cara, ele tá fazendo uma live, ele tá num Zoom conversando, né? Tudo para se aproximar, tudo para usar essas ferramentas para pôr em prática essa empatia dele. Mas, da mesma forma, a gente tem esse gap, né? Porque o algoritmo é que vai direcionar. Então, como quebrar essa barreira do algoritmo, né? Acho que fica uma pergunta assim, como a empatia pode superar o algoritmo? Como eu consigo falar até com a pessoa que jamais falaria comigo ou jamais me ouviria, né? Porque já não basta nem adequar a linguagem. Ainda o algoritmo tem que te levar para essa pessoa. Sim. Então, eu acho que assim, a tendência que a gente vem sentindo dos pontos positivos. Todo mundo já entendeu o recado. Empatia é necessário. Você tem que se relacionar com essas pessoas. Abriu para novos mercados, novos serviços, esse trabalho de empatia e tudo mais, pensando em comunicação. Mas tem esse outro ponto, que é algo ainda que, assim, eu acho que é importante a gente discutir, porque isso pauta muito a nossa vida. Pauta o futuro do nosso país e do mundo, pensando principalmente no caso da Amazônia. Sim, né? Sim. A gente está falando na época do coronavírus, todo mundo só pode acessar qualquer coisa pela internet, e aí? Aí tem um vídeo que tem um mico-leão que tá mostrando que tá tudo bonito, e tem um vídeo que tá pegando fogo. Como que eu provo qual é o verdadeiro, né? E como que esses vídeos chegam nas pessoas que eu quero que façam, que eu quero que assistam, né? Então, esse para mim é uma tendência. A tendência é que cada vez mais a empatia vai estar presente, que as empresas já, assim, acho que talvez nunca mais voltem a ser como eram antes, a estrutura, aquela mentalidade e tudo mais, mas como cidadãos, assim, eu acho que a gente tem que ficar esperto realmente nesse sentido, né? O algoritmo, ele tá cada vez mais controlando o que a gente tá fazendo, sabe? As nossas percepções e as percepções das outras pessoas também. Então, é algo que a gente tem que sempre manter aí na cabeça dentro de todas as atitudes. Muito bom, Lucas. Obrigado pelo seu olhar crítico. Eu acho que é incrível. Eu acho que o Neo Explica, ele é esse lugar onde a gente precisa colocar as nossas opiniões. Eu concordo muito que tem luz e sombra, né? Esse assunto, essas tecnologias emergentes como as redes sociais, ela pode ser uma grande coisa, como ela pode de fato não ajudar no que nós estamos falando da própria sustentabilidade. Então eu também acredito que nada vai substituir nossa bota suja no campo, né? O nosso conhecimento da realidade, a nossa interação com a realidade, porque isso também não nos deixa vulnerável às fake news, né? Então aquilo, usando o seu exemplo, o vídeo, né, que está lá pintando o mico-leão e outro que está aparecendo ele morto, né? Então a gente tem que construir outros discernimentos e talvez ir com outras fontes que vão nos ajudar a surfar pelos algoritmos, né? De uma maneira muito mais concreta, né? Genuína. E a mesma coisa da educação, né? O que serve para a educação? O que está na rede social? O que serve como instrumento educacional e o que serve o que não serve, né? Então, o que nossos filhos poderiam ver ou deveriam ver, o que eles não precisam ver. Então, isso vai viver com a gente, acho que daqui para frente, para sempre, né? Sim, assim, só complementando, né? Sim. A gente tem hoje
a gente pode falar nomes de coisas específicas aqui, né? Sim, a gente tem um exemplo do TikTok. Sim. O TikTok é uma plataforma que ela é monstruosamente poderosa. Assim, muita gente ainda não tem noção, é vertiginoso, assim, porque o algoritmo deles é um algoritmo que entrega realmente para as pessoas e ele é pautado em mecânica. O que isso significa? Se aquele conteúdo tem mais curtidas, mais comentários, ok, é esse vídeo que vai ser entregue. Então ele não vai distinguir de onde ele veio, qual grupo, comunidade. Isso é um ponto positivo. Mas um ponto que eu vejo que, assim, que as pessoas podem usar, que aí é o lance de linguagem e tudo mais, é a questão, assim, a plataforma ela tem muita porcaria, cara, e isso vai pautando. Você imagina, você vê pessoas que você nunca imaginou fazendo passinho de dança, dançando, entrando no challenge, mas ao mesmo tempo, eu, como produtor de conteúdo, cara, trabalho com marketing digital, o que eu aprendo nessa plataforma, porque às vezes você tem um youtuber, você tem um guru do marketing, etc., que grava o TED Talks, um vídeo de 15 minutos, 1 hora. Lá você consegue ver um vídeo de 30 segundos, 45 segundos, que realmente te ensina a fazer algo. Por quê? A ferramenta ela criou uma auto-adaptação linguística. Então você acessa a plataforma e você já entende, opa, o meu conteúdo precisa se adequar a isso. A partir do momento que você vai fazendo isso e vai vendo o resultado, você vai aprimorando isso. Então, como eu posso fazer o storytelling, né? Então, a gente tem um baita desafio, vai fazer uma apresentação, um PowerPoint, vai vender um produto, seja lá o que for. Se você pega e passa, sei lá, uma semana vendo TikTok, você já melhora seu storytelling, porque são tantos insights para explicar, desde como eu conserto em 1 minuto, né? Como eu conserto um ar-condicionado, ou como eu monto um podcast, até, tipo, como você pode descobrir qual foi a última visita no seu Facebook. Aí o cara abre um comando de programação, coisa que você não vê em lugar, tipo, não é tão comum, mas as pessoas já estão, inclusive, para ter visibilidade, para ter acesso, elas estão abrindo segredos que, sei lá, um tempo atrás ninguém falava. Tipo, não, você entra nesse comando, você copia esse HTML, coloca e fala assim, meu Deus, o que é HTML? O que é isso, gente? Mas numa dessas, é uma introdução a novos mercados. Um garoto de 16 anos que passasse a vida sem ver isso, talvez nunca se interessasse. Mas aí ele pode ter visto e se torna mais um programador no mercado, mais uma pessoa trazendo, enfim, novos insights. Então, até a nível de educação, a gente percebe como essa comunicação pode ditar o nosso comportamento, como a gente reage, como também ela pode ajudar com que os comunicadores, as pessoas que têm a missão, possam compartilhar essas informações, né? E aí, pensando na educação, crescimento e tudo mais, vai mais assim, do quanto essa empatia é genuína, e a vontade de se adaptar e essas linguagens para fazer realmente a mensagem chegar da melhor forma, né? É muito legal. Acho que aproveitar esse gancho que o Lucas traz, né, o que cita um programador, né? Eu queria fazer trazer um pouco, né, o Vini de novo aqui para nossa conversa e perguntar assim para você, quais são as tendências e impactos, Vini, que você percebe, né, que o desenvolvimento dessa competência de empatia digital pode acarretar para o futuro da educação profissionalizante e técnica, né? Esses programadores, né, que estão aí, especialmente nas carreiras focadas em tecnologia. A gente falou do lado negro da força, né, de tudo isso, mas também das belezas e das oportunidades de aprendizagem que essa tecnologia emergente pode trazer, né? Então, como que você vê tendência e impacto para a educação profissionalizante? Você que veio da ITEC, enfim, né, e é praticamente um ativista, né, jovem para o ensino de programação. Atualmente a gente está passando por muitas mudanças na sociedade, né? Novos modelos estão sendo criados. O Lucas até comentou de uma pessoa abrir, colocar um HTML, um comando, né? Então, com isso, a gente está se tornando cada vez mais isolado. Eu acho que um profissional de TI, se ele segue a linha de se tornar um programador ou um desenvolvedor, a tendência é ele se isolar, mas o que a gente vê é que tem muitas empresas, né, muitas plataformas de cursos que traz a empatia em um nível grandioso, assim, né? Porque automaticamente ele já perdeu todo o contato que ele tinha fisicamente. A gente sabe que um contato olho a olho é muito melhor do que um contato por máquinas, né? Eu consigo, no meu ponto de vista,
atualmente a sociedade e o mundo está formando vários autodidatas, né? Porque a gente está sempre tentando, que nem eu falei, falando um pouco do programador, a gente está sempre tentando encontrar soluções, né? E às vezes tem muitas pessoas que estão tentando encontrar soluções para a vida, né? Para sua vida profissional. E a gente tem vários desafios, né? Tem muitas áreas de TI que não é só por linha de comando que ele vai ganhar seu salário, né? Ele tem que tem muitas pessoas que trabalham com manutenção de computadores, né? Que tem que ir até o cliente, tem que trocar peça, né? Mexer em periféricos. Mas eu acho que cada vez mais eu acho que nunca foi falado como está sendo hoje calma aí, eu me perdi. Problema. Se encontre. Tá. Vamos lá. Eu acho que nunca foi falado, que nem hoje, de empatia, né? Eu acho que cada vez que a sociedade muda, né? A adaptação vem e a gente não consegue. A gente pode até falar assim, vamos eliminar a empatia. Eu acho que a gente não consegue eliminar, né? Então, eu vejo que... Eu vou até dar um exemplo aqui de uma... Eu acho que quem está acompanhando esse podcast deve ir atrás, mas é de uma empresa chamada Rocket City, que ela ela cria cursos, né? Então, automaticamente ele dá o passo inicial e você se desenvolve, né? Eu brinco aqui com meus amigos, né? Com o pessoal que eu conheço, que todo dia a gente tem que aplicar o famoso TIL, que é Today I Learning, né? Learned, né? Porque todo dia a gente vai aprender alguma coisa. Então, hoje eu aprendi a fazer isso, né? Então, a gente tem que, nesse momento atual, a gente está sempre criando um projeto dia a dia, entregando alguma solução, né? Então, eu acho que é mais nessa linha mesmo, de a gente não tem possibilidade de abstrair conhecimento ou de passar conhecimentos através da empatia, né? Não, eu acho que não tem uma viabilidade ali, se você não aplica. Acho que é mais essa ideia. Eu acho que misturando um pouco a fala do Lucas com a sua fala, né, sobre o autodidata, né, e uma educação mais crítica, né, quer dizer, a gente julgar aquilo que a gente está vendo, né, e conseguir tirar do TikTok coisa boa, né, e também entender o que não serve. Eu queria chamar a Silvia, né? Acho que para trazer um pouco de tendência, acho que a gente está se aproximando dessa conversa da educação crítica, né? Então a gente tem que colocar a crítica no tanto de coisa que a gente é bombardeado hoje por aí, né? E coisas boas e ruins. Então eu queria perguntar para a Silvia, quais são as tendências, Silvia, que você vê e impactos que o desenvolvimento dessa competência da empatia digital pode acarretar? Tanto para o futuro da educação básica, né, especialmente, que é uma educação mais delicada, né, de formação básica, quanto do futuro do trabalho, né, pensando as pessoas que o mercado vão tá absorvendo aí. Acho que essa ideia, né, ouvindo o Lucas, também fui pensando o compromisso da escola, né, o quanto a escola tem esse compromisso, esse papel de favorecer um ambiente onde os jovens podem, crianças e jovens, conhecer diferentes perspectivas, mas também desenvolver o seu desejo e a sua criticidade, né? De uma forma de conhecer a realidade para poder atuar nela e poder entender o mundo em que vive, né? Sair da bolha onde eles estão para poder entender e poder atuar e também fazer escolhas sem que essas escolhas eles estejam sendo influenciados. Eu acho que as redes sociais, a internet traz isso, né? A internet é como um martelo. Eu gosto de pensar a internet como um martelo. Ela pode matar, mas ela pode construir, né? Então, eu acho que essa dicotomia, esse paradoxo, o papel da escola é trazer essa discussão, essa problemática para os jovens, para que eles possam fazer escolhas a partir das suas próprias vontades, né? E saber criticamente o que tem de consequências as escolhas que estão fazendo. Então, acho que isso é um papel
preponderante da escola e essa ideia da empatia, de um ambiente que favorece a construção da empatia, né? Porque eu acho que as empresas descobriram que ter empatia é fundamental para vender, né? Eu acho que isso foram sendo descobertos, né? Empatia é importante para os influenciadores ganharem mais curtidas, mas a empatia em si para a transformação do mundo, para um mundo melhor para todos, né? Se a gente pensar nela como um bem comum, que a gente possa fazer uso da empatia para um bem comum, isso é um papel preponderante da escola, né? Criar esse ambiente e criar essa ideia de que eles possam descobrir quem são eles, né? Quando o Yuri conta essa história que ele sobre a peça, era uma peça de teatro, tá, Yuri? E que a gente foi junto, eu lembro bem dessa peça. Eu tentei lembrar e não consegui. Enquanto você ficou tocado. Dentro do Yuri já existia essa vontade, né, de se ligar na sustentabilidade, mas nem ele sabia, né? E eu acho que o adulto tem esse papel, assim, o adulto, principalmente o educador, esse papel de transmitir isso para a próxima geração. O que eu quero transmitir para a próxima geração? Que mundo eu quero mostrar? E como que eu vou mostrar? E como que eu vou engajar esse jovem para a sua própria causa? Né, para que ele descubra a sua própria causa, que ela está ali dentro, mas se você não favorece o ambiente, ele não descobre. Né? Quando você falou do Paulo Freire, eu até vou contar rapidinho, porque foi ele que me fez, e eu acho que se teve um momento que eu entendi o que era empatia, foi lá também. Né? Claro que em diferentes momentos, mas naquele momento, quando ele botou lá um anúncio na PUC, isso faz 30, quase 40 anos atrás, procurando voluntários para um programa de alfabetização. Eu não sabia quem era Paulo Freire. Eu só fui saber da grandiosidade de Paulo Freire muito tempo depois, porque ele não tinha essa... Ele era um influenciador da época, né? Se a gente tivesse redes sociais, ele era um influencer bem, mas ele não tinha essa arrogância, sabe, essa altivez. Não, ele era humilde e socializava o que ele sabia. E o que ele fez na nossa formação para que a gente fosse educadores de adultos, né, de alfabetização de adultos, ele foi querer conhecer sobre mim, quem eu era, quais eram meus desejos, o que me motivou a estar lá fazendo aquilo que eu estava fazendo, que condições eu tinha e o que eu sabia, o que eu não sabia, para que eu pudesse ir até os adultos que eram analfabetos na época e pudesse alfabetizá-los, né? Pudesse ajudá-los a mudar de perspectiva de vida, de mudança de lugar no mundo. E aí eu aprendi com ele o que eu fui fazendo com aqueles adultos, né? Então, de considerar quem eles são, que contexto eles estão, quais são os sentimentos que eles têm, quais são os medos, as forças. Então, essa ideia da empatia é mais ampliada, sabe? Da empatia como um papel social mesmo, sabe? Para criar novas ideias e transformando a realidade para uma realidade que possa contribuir para um bem comum, né? Acho que um pouco eu entendo a educação como esse papel, né? De transmitir isso para esses jovens, para que eles também possam transmitir para as próximas gerações, né? Então, acho que um pouco essa ideia, né? E eu fui depois saber que Paulo Freire, depois que eu fui estudar mais Paulo Freire, eu falei, gente, olha, era uma pessoa simples, mas que me tocou. E eu transformei minha vida, fui ser educadora, eu não estava fazendo pedagogia, eu fazia fonoaudiologia, por ele me ajudar a descobrir isso de mim. Então, eu acho que a empatia neste lugar, ela tem um poder muito grande, né? Então, acho que nesse lugar de você poder se conectar com o outro e poder pensar em resoluções de problemas complexos juntos, né? Considerando as diferentes perspectivas. Um pouco, acho que é isso. Bem, muito legal ouvir também, Silvia, né, o seu relato, e eu gostei muito dessa questão do como é importante também a gente tem o processo educacional revelando a empatia consigo mesmo, né, qual que é a nossa causa.
Eu acho que é muito importante isso, é a base da educação crítica que vai nos ajudar a surfar pelos algoritmos e as fake news, né? Nessa nova realidade desse mundo que está tudo no cardápio, né? Você vai escolher. Então, eu acho que a autonomia, a criticidade, a educação crítica, ela vai ser, para mim, ela é atemporal. E agora mais do que nunca. Então, é o processo educacional ajudando a gente a criar bases, né, de discernimento. E eu acho isso fundamental. Bem, então a gente caminhando agora para o final, né? Eu queria convidar cada um de vocês para fazer as palavras finais, se despedir do nosso ouvinte, deixando aqui, acho que várias provocações, várias falas assim maravilhosas, né? Que acho que o Neo Explica precisa jogar sementes e depois cada um ver os terrenos que isso vai germinar. Caminhando para o fim da nossa conversa, eu quero convidar, né, a todos aqui que participaram para fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, né, e se despedir. Então, eu queria começar com o Lucas. A palavra é sua, Lucas, e vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigado, tá, por me convidar para participar dessa conversa. Eu acho que é muito importante ter discussões que não fiquem ali naquilo que está sendo batido todo dia, constantemente na internet. Eu acho que esse é um ponto forte do Neo Explica, tá? Tipo, é você realmente, cara, tá, beleza, é isso aí que o algoritmo está me dando, mas eu quero uma coisa que seja mais construtiva no sentido de sair um pouco da curva aí, né, do que a gente tem. Mas eu queria trazer como fechamento aí, pensando em empatia, é que pra gente realmente construir esse futuro, seja pela comunicação e, inclusive, pelas ações práticas, né? Porque nem só não adianta só comunicar, né? Nós temos que fazer, e cada um nas suas frentes. Mas para a gente se comunicar com pessoas que a gente não conhece e que possivelmente nunca vão saber o nosso nome, né? Isso é uma realidade do jornalista, né? O cara vai escrever ali e, tipo, não sei quantas pessoas vão ler, se elas vão entender, se não vão, se vai ajudar ou não vai. Mas para você fazer isso todos os dias, você precisa de resiliência. E acho que sem empatia não existe essa resiliência, porque só a empatia te motiva realmente eu sei que o algoritmo tem um monte de problema, eu sei que acontece isso, mas eu vou continuar, eu vou, enfim, seguindo o meu caminho aqui para trazer algo de positivo para o mundo, e com certeza isso está sendo vivenciado pelas redes sociais, pelo marketing digital, enfim, comunicação, é uma das facetas da empatia nesse ambiente de tecnologia. E é isso, pessoal, acho que empatia dá dinheiro, ainda bem que uma coisa boa dá dinheiro, né, gente? Porque tá difícil, né, ganhar dinheiro com coisa boa no mundo. E é só esperar mesmo, né, que isso seja genuíno de todas as partes. E um ponto que a professora comentou agora com a gente é ter essa visão mesmo, né? Tentar entender, se colocar no lugar do outro antes de mais nada, né? Porque aí a gente deriva até em outras coisas que a gente não falou hoje, mas os ataques que a gente vê em redes sociais, a questão do tipo, poxa, eu tô num conforto aqui, né, e zero empatia, e vai lá criticar, enfim, comentar coisas negativas, né, então ter essa resiliência, ter esse olhar crítico, se colocar no lugar do outro, e fé que vai, tem que continuar mesmo, tá? É isso. Muito bom, Lucas, obrigado pela sua participação. Bem, então eu queria chamar o Yuri agora para trazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes e sua provocação, Yuri. Bom, obrigado, Dani. Eu anotei uma frase aqui que eu coloquei: independente do mundo digital, a empatia é gerada e criada por pessoas para pessoas. E trabalhar a empatia digital é trabalhar da mesma forma, porque ainda são pessoas. E eu vejo não agradecendo, mas dando os méritos a Dani, né, que toca tanto esse projeto do Neo Explica, de conseguir levar esse papo, de conseguir levar todo esse rolê diferente para outras pessoas, para que a gente consiga tocar outras pessoas também, né? Que não seja tocado a pessoa só o algoritmo do que ela já vê, do que ela já gosta, mas que as pessoas sejam tocadas também por esse rolê que a gente está fazendo aqui. Aqui, eu falo sincero, tem pessoas que eu considero muito nessa mesa, minha tia também, pessoas que eu gosto e que eu acredito que tem muita contribuição para o mundo. E eu vejo que conseguir, aqui no Neo Explica, passar isso para as outras pessoas é um processo de empatia, de que as pessoas sejam tocadas por coisas que eu acho que são importantes para mim também. Então, finalizo aqui a minha fala assim. Muito bom, Yuri. Obrigado. Sempre um prazer dividir o Neo Explica com você, que sempre esteve, inclusive no episódio 1, Yuri. Muito bem. Muito bom. Então, eu queria chamar a Silvia para nos, né, trazer as suas considerações finais e deixar para a gente aqui
alguma sementinha para ver se germina aqui nos nossos corações de todo mundo que está nos ouvindo. Bom, eu, assim, primeiro que gostei muito, porque eu acho que o caminho sempre é esse, de escutar e conversar, né? De poder se colocar, poder se sentir à vontade de colocar o que você pensa, num ambiente onde que você pode ser escutada e considerada, não quer dizer concordar, ter a mesma opinião, mas ser considerado, né? Então, eu acho que esse é o caminho, e eu acho que hoje a gente fez isso aqui, isso é muito potente, né? Um que ouve o outro, que isso toca de alguma forma e que considera na sua vida e que pode te tocar ou não. Então, acho que essa ideia da palavra e da escuta preponderante para o humano, né? De que a gente possa escutar sem julgamento e possa falar a sua posição, para que a gente possa, a partir daí, fazer qualquer tipo de transformação, né? Entrar em contato com os seus próprios sentimentos, né? Eu acho que a empatia, ela nasce a partir do momento que você entende o que você sente, que você se conecta com os seus sentimentos, para que você consiga entender o sentimento do outro, o que o outro pensa, a perspectiva do outro, para, a partir daí, poder se construir algo de bem comum. Acho que é um pouco isso, eu acho que hoje a gente fez um pouco isso aqui, e isso me dá bastante satisfação, de conversar com jovens. Obrigada, Silvia. Muito obrigada, que seja o primeiro de muitos episódios que a gente tenha pautado e você participe aqui para nos, né, dividir com a gente a sua sensibilidade e experiência. Bem, aí eu queria chamar o Vinícius, né, para fazer suas considerações finais e deixar um recadinho aqui para o nosso ouvinte. Certo, muito obrigado, Dani. Estou muito feliz de estar aqui no Neo Explica, passando um pouco da visão do desenvolvedor dentro de uma corporação, né? Uma dica que eu passo para os ouvintes, que não só da minha área de TI, mas independente da área, se você se encontra não usando a empatia no seu dia a dia, eu digo que você mude a rota, né? Porque empatia traz felicidade tanto para você quanto para a pessoa que você está solucionando um problema, né? Não só isso, mas até uma conversa. E para fechar, eu acho que empatia, ele gira o mundo, né? Então, a sociedade está no que está hoje, né? Eu digo não só o que está de ruim, mas o que está acontecendo muita coisa boa, pelo fato de ter empatia envolvida, né? Então, novamente, tudo que você conseguir encontrar, conseguir adaptar a empatia, ali você tenta fazer um esforço para tentar mudar a realidade de uma pessoa, né? Ou mudar até a sua própria realidade. Muito bom, Vini. Eu vou convidar você para um episódio aqui para você trazer o seu rap, viu? Muito bom, Solta um rap pra ficar prazer no ter. Explica esse rolê de freestyle. Muito bom. Você entendeu? Foi que tal também. Gente, estou muito feliz. Acho que esse episódio está muito jovem, muito solto. Eu acho que essa energia, assim como a Silvia ressaltou, é muito legal. Acho que isso é futuro, né, mesmo, né? Território emergente para a sustentabilidade é a juventude que vem na sua forma, na sua linguagem, trazer o seu recado. Estou muito lisonjeada, porque acho que é o episódio mais jovem que a gente teve aqui no Neo Explica. Bem, também vou fazer as minhas considerações finais aqui. Eu acho que empatia digital, né, que é o nosso tema, que é um território emergente para a sustentabilidade, porque é algo estruturante no processo de transformação digital, né, que os negócios e a nossa vida têm passado e que pode possibilitar que essas tecnologias emergentes, né, incluindo a rede social, que a gente ressaltou muito aqui, sejam utilizadas para impulsionar impactos socioambientais positivos em territórios e em cadeias produtivas, né? Então, eu acredito nisso. E eu acho que a gente precisa observar e ficar na vigília de como a gente traz isso tudo para o bem. Né? E, na minha perspectiva, colocar luz em estratégias que considerem o fator humano e a sua adaptabilidade a cenários impactados pela tecnologia é algo muito importante, né? E que talvez uma estratégia decisiva para negócios, né? E para ações educacionais, para que a gente tenha sucesso nesses projetos de uma sociedade em um desenvolvimento mais justo, equitativo e igualitário, né? Então, dito isso, eu queria agradecer imensamente ao Lucas, ao Vinícius,
ao Yuri e à Silvia, né, por esse agradável rolê pelo tema de empatia digital, e dizer que o Neo Explica está aberto, né, para cada um de vocês. A gente está construindo esse canal com a nossa rede, né? E vocês fazem parte dessa rede. Então estejam super à vontade para sempre sugerir, falar, vamos falar sobre tal tema, que a gente está sempre aberto, que a gente quer produzir algo relevante e com bastante empatia para todas as pessoas que participam da nossa rede. E dizer para os nossos ouvintes e convidá-los para continuar acompanhando os demais episódios da série sobre territórios emergentes para a sustentabilidade, né, desse nosso canal, que agora também está no YouTube, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã, tá? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo rolê no futuro.